Nós vamos encerrar aqui justamente usando a última carta que Paulo escreveu, que é 2 Timóteo, que é uma carta de despedida. Mas me chama a atenção que justamente nessa carta, Paulo faz uma menção especial a um assunto, o encorajamento de Timóteo. E eu diria assim, é uma mensagem de encorajamento para o crente, uma mensagem de encorajamento para a igreja. E nós precisamos disso. Essa segunda carta a Timóteo é o último registro conhecido de Paulo, reconhecido como legítimo, inspirado pelo menos, é o último escrito de Paulo, de que se tem notícia. E ele fala, mesmo, como nós já vimos em estudos anteriores, do final da sua carreira. Aqui já era Paulo o velho, sabendo que ele já estava concluindo sua jornada, seu trabalho, seu ministério, mas ainda ativo. Só isso já deve ser para nós uma palavra de grande encorajamento. Eu costumo falar sobre isso de vez em quando, né? O pensamento de alguns pastores, alguns crentes de aposentadoria. Bom, já fiz muito. Não é muito raro a gente ouvir alguém dizer isso. Eu já fiz muito na obra de Deus. É uma desculpa para não fazer nada. É uma desculpa para parar. Absolutamente, nós não encontramos isso no apóstolo Paulo. Nós não vemos essa ideia expressa no coração dele. Bom, eu já fiz muito. Timóteo, Tito, vocês pegam o bastão agora, que agora é com vocês, eu já estou velho, deixa eu curtir um pouquinho. Não tem isso, não é verdade? Ao contrário, ele se coloca como um incentivador e como um exemplo, como alguém que continua se dedicando até os últimos dias da sua vida. Preso ou solto, velho. Alguns acreditam que Paulo tinha um problema de visão, subentende-se isso por alguns textos. Com a idade, a gente sabe que a vista da gente encurta mesmo, né? Prova disso que a gente vai vendo, irmãos, que conforme vão avançando a idade aí, vão ganhando 2 olhos a mais, né, meu? Né? Alguns de nós, há um tempo atrás, não usávamos óculos. Agora eu vejo aí, olha, uma grande turma precisando de óculos, né? Mas não importa para Paulo se as vistas estavam curtas, se o corpo estava mais cansado, se ele estava nas cadeias, se ele estava livre. O objetivo dele continuava o mesmo, de pregar a palavra de Deus, de servir ao Senhor, de cumprir a sua carreira até o fim. Amém? Isso para nós, irmãos, tem que ser realmente um incentivo, um exemplo que não é restrito aos apóstolos, mas é para todo servo de Deus. Nós vamos ver 3 textos aqui, três textos em especial, aqui nessa carta. No capítulo 1 de 2 Timóteo, vamos lá. A gente vai ler do versículo 7. Paulo vem falando a Timóteo, encorajando Timóteo, nos versículos anteriores,
E aqui ele diz, no versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifestada agora pela aparição de nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Como eu disse, tem aqui alguns versículos nessas cartas, muitos versículos que são daqueles marcantes, famosos, né? Esse versículo 12 aqui, por exemplo, é um deles. Versículo 7 é outro. E nós vamos ver outros mais. Mas eu quero chamar a atenção aqui para o que Paulo fala para Timóteo e para nós. Deus não nos deu um espírito de temor, de timidez, de acovardamento. Por que Paulo diz isso para Timóteo? A rejeição à fé é uma constante, irmãos. Nem sempre nós vivemos tempos de perseguição. Eles viviam um tempo onde crentes eram postos na cadeia por causa de pregar o Evangelho. Por uma causa ou outra, por perseguição dos judeus, depois por perseguição dos romanos. Nós vemos várias circunstâncias. Mas isso não é uma realidade todo o tempo, não é verdade? Hoje, por exemplo, ninguém é posto na cadeia por causa de, por simplesmente, pregar o Evangelho, aqui no Brasil, pelo menos, e na maior parte dos países ocidentais. Mas tem um tipo de perseguição que sempre os crentes sofrem. Em todo o tempo, em todo lugar. Em países democráticos, em qualquer lugar. É a perseguição pelo desprezo, o desprezo da palavra de Deus, pela zombaria, pelo escárnio. As pessoas darem as costas. É comum você entregar um folheto da palavra de Deus e as pessoas amassarem na sua frente e jogar. Não tem nem respeito. Por quê? Existe uma rejeição ao Evangelho. Não é verdade? Existe uma rejeição ao Evangelho. Uma rejeição à palavra de Deus. Quando você sai em defesa de certas verdades que a palavra de Deus mostra, é muito comum as pessoas te chamarem de retrógrado, de fanático, de cego, de tonto, de qualquer outra coisa, em escárnio, em zombaria. Então isso pode causar, e causa em muitos de nós, um certo espírito de retração, né, de temor. Nós nos retraímos. Paulo diz que Deus não deu para nós um espírito para ser acovardado, mas sim, um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. São 3 princípios que regem a vida do crente, da obra
do servo de Deus. Fortaleza. É solidez, é firmeza. Amor. Se nós tirarmos o amor, se nós excluirmos o amor, nada tem sentido. Lembra de 1 Coríntios 13, o capítulo do amor, né, chamado assim o capítulo do amor, onde Paulo mostra, se eu fizer qualquer coisa, se eu exercitar qualquer dom, por mais maravilhoso que seja, e não tiver amor, isso não é nada. Então, tem que ser regido pelo amor. Aquilo que nós fazemos, nós temos que estar confiados em Deus, e nisso nós vamos estar fortalecidos, nós vamos fazer as coisas em amor e em moderação. É lógico que precisa ter um equilíbrio. Tem gente que confunde as coisas. Moderação é equilíbrio. Nós precisamos ser ousados na pregação do Evangelho, mas não tão ousados que nós infringamos regras. Só para dar um exemplo, é lícito e nós devemos buscar meios de pregar o Evangelho aos nossos colegas de trabalho. Concordam? Não? Tá. Sim. É lícito e devemos fazer isso. Mas se você ficar fazendo isso durante o expediente, você deixar o horário de trabalhar, de prestar, isso volta aquela questão de subserviência, né, aos nossos patrões que nós vimos outro dia. A fidelidade aos patrões. Se eu deixo de servir a ele e ocupar aquele tempo que eu devo prestar serviço a ele, eu paro para ficar pregando o Evangelho, né, ou fazendo outra coisa, eu estou prejudicando ele, eu estou roubando. Tem que haver moderação. Tem alguns crentes que são ousados na medida certa, pela moderação na pregação do Evangelho. Eles sabem aproveitar as oportunidades e nós temos que buscar isso. Mas tem alguns que são tão ousados que eles afastam as pessoas e eles causam prejuízo, né? Eles trazem prejuízo à causa do Evangelho. Eu conheço alguns crentes que chegam a ser inconvenientes, e você está tentando às vezes trabalhar com uma pessoa e ele chega de uma forma tão abrupta que ele afasta. Moderação é um princípio que nós temos que ter em todas as coisas, e na pregação do Evangelho, no nosso trabalho, também, no nosso viver, porque as pessoas estão observando nosso modo de viver. Então, Paulo diz aqui para Timóteo, não se intimide. Lembra que Deus nos deu um espírito, o espírito correto, né? Aquele que nós encontramos nas Escrituras é um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Nós devemos simplesmente nos deixar ser regidos por esses princípios da palavra de Deus, para aplicarmos isso na nossa vida, na obra dele. Não nos deixarmos abater pelas oposições, pelas rejeições, pelo desprezo, pela zombaria que certamente nós vamos encontrar. Porque certamente o mundo não rejeita o crente, o mundo rejeita Deus. Se nós somos de Deus, nós vamos ser rejeitados também. E é por isso que ele fala para Timóteo, sofre as aflições de um evangelista. Participa, aqui no versículo 8, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Aqui o encorajamento, né? No versículo 9 ele nos diz que Deus nos salvou e chamou
com uma santa vocação. Amém, irmãos? Deus nos salvou e chamou com uma santa vocação. Não foi uma chamada qualquer. Foi uma chamada muito especial. Salvou e chamou. As duas coisas estão relacionadas à mesma questão. Deus nos tirou do mundo para sermos salvos. E essa chamada dele não foi porque ele viu em nós alguma coisa. Não foi segundo as nossas obras. Mas segundo o eterno propósito de Deus. Não porque Deus tenha olhado para o que nós iríamos fazer, mas Deus, pelo seu propósito e graça, determinou na eternidade passada, antes mesmo de criar nosso primeiro ancestral, Adão, Deus já estabeleceu que nós seríamos chamados para sermos salvos e para servirmos a Ele. Essa é uma chamada muito especial. Tá? Segundo o próprio propósito e graça dele, dado em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Não foi uma coisa que Deus falou, bom, eu preciso de alguém para trabalhar, deixa eu ver. O mundo vai de mal a pior, deixa eu ver, eu vou pegar o Celso, vou pegar o Souza, né? Esses camaradas dá para aproveitar alguma coisa, eles têm alguma qualidade. Não foi assim, amém? Não foi assim. Deus na eternidade passada estabeleceu que iriam nascer determinadas pessoas da semente de Adão, pecadores, que ele iria salvar e que ele iria separar para a sua glória, para servir a ele. Ele fez isso com Paulo, ele fez isso com Timóteo, e nós não devemos ignorar que ele fez isso conosco também. Isso não é uma coisa específica para meia dúzia. Ele está falando aqui, de uma maneira geral, isso se aplica a todos os crentes. É a igreja. Nós temos que olhar para isso, irmãos. Nossa chamada não foi uma chamada qualquer. É uma coisa tão maravilhosa, tão importante, que ela se deu já no coração de Deus, vamos dizer assim, lá atrás, quando nada havia sido criado ainda. Mas o versículo 10 diz que essa vocação ela foi manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, que aboliu a morte, trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Por meio de Cristo, né, se consumou aquela chamada que havia sido determinada no passado. E aqui Paulo fala sobre o chamado específico dele, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor, né, mestre entre os gentios, por cuja causa padeço. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho. Paulo foi preso, não é uma coisa honrosa ser preso. Não é uma coisa agradável ser preso. Passar por tudo que Paulo passou. Desprezado pela sua nação, perseguido, muitas vezes desprezado até pelos próprios irmãos que não deram o valor, alguns por ciúme, outros por inveja, outros por serem mesmo inimigos da fé. Paulo acumulou inimigos e muitos irmãos e igrejas foram incitadas contra ele. A gente vê isso em algumas das cartas. Paulo
teve que escrever para defender o seu apostolado, porque ele foi acusado de coisas que ele não era, de coisas que ele não fazia. Ao que parece, Paulo foi acusado até de ser alguém interessado em dinheiro, e o que ele fez foi desprezar tudo que ele tinha. Ao contrário, né? Ele abriu mão de tudo que ele tinha, da sua posição na sociedade, da posição na cultura judaica, abriu mão de tudo aquilo, certamente abriu mão de uma condição financeira, para viver na obra, fazendo tendas humildemente, ou sendo amparado por ofertas, para que ele tivesse tempo livre para viajar e para pregar e para servir, anunciar o Evangelho, né? Mas todas as coisas que ele padeceu, ele diz aqui: eu não me envergonho, Timóteo, e você também não deve se envergonhar. Não se envergonhe de ser um crente. Não se envergonhe de pregar o Evangelho. Não se envergonhe de defender as verdades bíblicas. O mundo pode desprezar, mas tenha firmeza na palavra de Deus e defenda a verdade. Não se envergonhe. Essa é uma palavra de encorajamento para nós. Sejam corajosos, não sejam tímidos. Amém? Não se envergonhem. Não tenha vergonha do Evangelho. Não tenha vergonha de defender a palavra de Deus. Onde quer que você esteja, não tenha vergonha de dizer: eu sou um servo de Jesus Cristo. Eu fico constrangido quando alguém me pergunta: você é evangélico? Aí eu fico com vergonha, porque o termo evangélico deturpou totalmente, né? Falou: opa, peraí, vamos esclarecer bem o que quer dizer isso. Senão nós somos colocados no mesmo patamar de tudo isso que a gente vê por aí. Eu sou um crente em Cristo, sou batista, mas acima de tudo, eu sou um servo de Deus, um servo de Jesus Cristo. Esse negócio de evangélico aí já pendeu para o outro lado, né? Do gospel. Finalmente Paulo diz aqui, no versículo 12, que eu sei em quem tenho crido. Irmãos, nós podemos saber muito bem em quem nós temos crido. Se nós conhecemos realmente a Jesus, nós sabemos em quem nós cremos. E que nós estamos confiados nele. Se eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que ele é por mim. Ele é por nós. Em Romanos 8:31, nós lemos lá: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai ser contra nós? O mundo vai se opor a nós. O que Paulo está dizendo aqui não é que ninguém vai se opor ao crente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bom, o mundo vai ser contra nós, mas eu não me importo nem um pouco com isso. Isso não vai me afetar. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Deus está por cima de tudo. Isso nos leva ao segundo texto aqui, voltando a 2 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos para o versículo 16. Segundo Timóteo 2:16 até 19, nós vamos ler. Ele diz: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses
roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Só para a gente entender o contexto, vamos 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O que Paulo diz aqui, seguindo nessa palavra de encorajamento: assim como ele lidou, Timóteo também, os outros, com pessoas que procuravam perverter a fé, perverter a palavra de Deus, perverter o pensamento, o coração dos próprios crentes, da igreja. Isso muitas vezes causa destruição na igreja. Pessoas se infiltram. Quem tem uma vivência já no Evangelho, certamente já viu isso acontecer. Algumas pessoas se infiltram e elas causam destruição na igreja. Elas chegam como simples membros, às vezes. Outras vezes eles chegam como pessoas que se mostram com conhecimento bíblico, potenciais pregadores, mas são pessoas que penetram e promovem dissensão, destruição, deturpam a doutrina, distorcem, prejudicam a comunhão com falatórios profanos, com fofocas, com todo tipo de distorção da fé, torcendo a própria palavra de Deus, incutindo na mente de pessoas ideias de doutrinas heréticas, doutrinas extrabíblicas, diferentes daquilo que nós encontramos e pregamos na palavra de Deus. Isso pode causar desvio de outros que nós tínhamos ali na igreja como sinceros. Quando algumas pessoas dessas se infiltram, elas, talvez numa igreja firme, elas não ficam muito tempo. Chega uma hora que elas vão embora. Até porque muitas vezes elas acabam sendo, entrando em conflito e acabam não encontrando mais espaço para elas ali. Só que invariavelmente essas pessoas não vão embora sem causar prejuízos à vida da igreja. Elas podem ficar um pouco ou muito tempo e ir embora, mas antes de ir embora elas causaram uma certa deterioração, uma certa destruição. Paulo fala que o que esses fizeram, a palavra deles roerá como gangrena. Você sabe o que é gangrena? O que causa? Ela vai matando, né, aquela parte do corpo, ao ponto de que você tem que amputar. Você tem que cortar fora. Então ele diz que pessoas desse tipo se infiltram na igreja. Olha, nós estávamos aqui no começo praticamente da vida da igreja, né? Mas Paulo está estimulando, gente, encorajando. Isso acontece. Pessoas assim se infiltram, vão se infiltrar na igreja, vão causar destruição. Eles vão sair, mas a palavra deles vai roer como gangrena. Você vai ter que cortar na carne mesmo, muitas vezes, né? A igreja vai ter que cortar na carne, padece, entristece. De repente você está lá com um grupo, sei lá, você tem 50 membros na igreja, a igreja está crescendo, você está lá animado, né, com o trabalho, e uma pessoa dessas causa um prejuízo.
junto com ela saem 10, 15, sei lá. Já pensou, é uma tristeza, é um abatimento na vida da igreja. Uma coisa é quando alguém se vai para outra localidade para trabalhar, servir a Deus, se muda de igreja, onde vai poder servir melhor lá por alguma razão, mas uma igreja verdadeira, né? Agora é duro quando alguém é sugado, é triste, né? Você vê um grupo de pessoas que você tinha ali como irmãos fiéis, companheiros, e eles são levados e vão para outros cantos aí pregando coisas diferentes, ou voltam para o mundo, sei lá. É triste, é devastador para a vida da igreja isso. Mas aqui tem a palavra de consolo. Isso acontece, irmãos. Mas nós temos que ter um entendimento. Aqueles que pertencem ao Senhor, eles não vão ser abalados. Eles não vão ser tragados. O Senhor conhece os que são seus. Você conhece os que são de Deus? Nós presumimos. Eu olho para os irmãos, eu presumo que vocês sejam irmãos fiéis, crentes fiéis. Vocês olham para mim, imagino que pensem a mesma coisa. Mas Deus conhece realmente o nosso coração, Ele sabe os que são verdadeiramente dele. E só Ele sabe exatamente isso. Nós podemos conhecer pela aparência exterior, mas Deus conhece o coração. Deus vê o coração. Deus sabe os que são verdadeiramente dele. Então, na verdade, nós não devemos nos abater. Lamentar, talvez, mas não devemos nos abater quando essas coisas acontecem. Deus conhece os que são seus e Deus vai continuar operando através dos que são seus. Se a igreja tinha 50, né, acontece um desastre desse aqui, fica com 30, Deus vai trabalhar com esses 30. Amém? E não devemos nos abater, falar, puxa, que desânimo, não dá. Não vai. Não, Deus conhece os que são seus e Ele vai nos guardar e proteger e vai usar daqueles que permanecerem, daqueles verdadeiros crentes. Aqueles que estão ali realmente para servir ao Senhor. Aqueles que estão ali que foram verdadeiramente remidos por Deus. Muitos produzem impiedade dentro da vida da igreja. Nós vemos pessoas que têm a sua fé pervertida. Mas aqueles que são do Senhor, eles vão ser salvos e vão ser santificados na sua palavra. O versículo 21 aqui diz, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Aqueles que são pervertidos são o oposto disso, tá? Esse versículo 21, ele está falando em sequência aquilo que ele disse. Porque no versículo 20 ele diz, olha irmãos, entendam isso. Deus conhece os que são seus. Numa grande casa não tem só vasos de ouro e de prata. Ele está dizendo aqui que esses de ouro e de prata são os vasos preciosos para Deus. Mas tem também aqueles que não são para honra, aqueles que são para desonra, que são aqueles que não vão ser purificados, mas vão ser tragados pelo erro, né? Vamos à terceira passagem, terceiro e último texto, no capítulo 4. Versículo 5, 2 Timóteo 4, 5. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo.
Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, seguindo nessas palavras de encorajamento de Paulo, o que ele diz para Timóteo aqui são palavras que incitam ao trabalho, né? Os meus dias estão terminando, Timóteo. Mas você tem o seu chamado. Faz a obra de um evangelista. Quando a gente não traduz certas palavras, elas parecem que perdem a força. É a mesma coisa que acontece quando a gente fala de batismo, né? Porque resolveram não traduzir a palavra batismo, deu margem a toda essa deturpação. Não, batismo é por aspersão. Se tivesse traduzido a palavra batismo, que quer dizer imersão, não teria problema, né? Eu posso imergir por aspersão? Não! Fica muito mais claro, né? Então você vai ser imergido, você vai ser mergulhado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, acabou. Não tem mistério. É o que a palavra quer dizer. Mas aí a gente fala, faz a obra de um evangelista. Quando fala de fazer a obra de um evangelista, a gente pensa, em um cargo dentro da igreja, talvez. Mas não, irmãos. A palavra evangelista, no original, o que ela quer dizer? É um anunciador de boas novas. Todo e qualquer crente deve ser um anunciador das boas novas. E ele encoraja, faça o seu papel. Ele falou isso especificamente para Timóteo? Tá bom. Timóteo tinha uma função específica? Tinha. Mas, irmãos, todos nós vivemos nosso papel como crentes em Cristo. Se nós somos crentes em Cristo mesmo, nós somos servos dele, façamos a nossa obra, aquela a que nós somos chamados. Para de gastar tempo, né, com coisas inúteis, gasta mais tempo, ocupa mais tempo nas coisas de Deus, em anunciar a palavra de Deus. Quais os recursos que você tem? Você convive com bastante pessoas? Aproveite as oportunidades e põe prioridade naquilo que você conversa sobre a palavra de Deus. Talvez você conversa com colegas, você conversou sobre programas de televisão, sobre futebol, sobre política. Falou sobre o evangelho? Falou sobre a palavra de Deus? Não deu tempo. Vamos lembrar que nós somos anunciadores da palavra de Deus. Cada crente é naturalmente, ele não precisa ser eleito, escolhido, votado em sessão, registrado em ata, que ele é um evangelista. Você é um evangelista. Antigamente, não sei quem foi que lançou isso, se foi a convenção, quem foi. Existia uma campanha, né, e existia um slogan. Alguns mais antigos talvez lembrem disso. Alguém lembra? Cada batista, um evangelista. Quem dera que fosse assim, né? Eu falei os mais antigos, só minha esposa se prontificou a falar aqui. Não, os mais antigos, não, eu não sou dos mais antigos, não. Mas se existia esse slogan, né? Cada batista é um evangelista? É verdade. Deveria ser assim. Nós devemos encarar assim. Façamos a obra de anunciadores de boas novas. Com a nossa vida, mostrando Cristo, e com aquilo que a gente fala. Mostremos Cristo ao mundo. Amém, irmãos? Essa é a palavra de encorajamento de Paulo para Timóteo, para nós. Faça a obra de um anunciador de Cristo, das boas novas
de Cristo. Ainda que isso seja custoso, porque ele diz, sofre as aflições, no versículo 5. É prazeroso falar de Cristo, mas isso pode ter um preço. Pode nos trazer certos sacrifícios, sim. Mas a palavra de Paulo de encorajamento é: esteja pronto a padecer alguma coisa. Esteja pronto a sofrer aflições, a ser afligido. Esteja pronto a abrir mão da sua zona de conforto aí, tá? Para usar uma terminologia mais usada recentemente. Finalmente, o versículo 7, Paulo nos diz: como eu, combata o bom combate. Ele diz: eu combati o bom combate. O combate que vale a pena ser combatido. Acabei a carreira. Paulo fala isso vendo que seus últimos dias vinham chegando. Não que ele tinha parado de trabalhar. Mas ele diz: eu cheguei aqui, cheguei ao fim. E guardei a fé. Ao completar a nossa corrida, nossa carreira, que a nossa fé esteja intacta, inabalável. E, pelo contrário, em vez de decair, que ela possa crescer a cada dia. E acho que para desfechar, uma palavra de encorajamento de Paulo: não seja tímido, não se envergonhe, trabalhe, sofre as aflições. Vocês vão ter aflições, vocês vão ter perdas, mas lembre, o Senhor está com vocês, o Senhor conhece os que são seus, Ele vai guardar vocês, Ele é por vocês. Lute até o fim, vale a pena combater o bom combate, vale a pena lutar pelo Evangelho, servir a Deus, chegar no fim fortalecido, chegar no fim da carreira aí forte, firme na fé, sabendo que está reservado um prêmio para nós. Paulo fala: eu sei que tem uma coroa guardada para mim. Um prêmio do Senhor. Eu, indigno, o mesmo Paulo que disse: eu sou o maior dos pecadores, esse mesmo Paulo disse: eu sei que Deus tem uma coroa para mim. Uma coroa aqui pode ser representativa, né, simbólica de alguma coisa real. Tá? Nós não sabemos se é mesmo literalmente uma coroa. Eu acredito que seja simbólico. Mas Paulo fala que Deus tem um presente, tem um prêmio, além de tudo que Ele já fez por nós, na sua graça aqui, de nos salvar, de nos dar a própria vida, né, física, tudo que Ele nos cercou aqui, do seu amor, dos irmãos, das alegrias que nós temos por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus na nossa vida, de vermos a proteção, vermos a mão de Deus ao longo de toda a vida. Nós somos privilegiados de termos sido chamados por Ele, para sermos soldados, servos dEle, e ainda no fim tem um presente, tem um prêmio, tem uma coroa. Paulo fala: eu sei que eu tenho, né, uma coroa que já está guardada, já está reservada para mim.
o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não é só para mim, é para todos os que amarem a sua vinda. O que quer dizer amarem a sua vinda? Simples, né? Os que não têm certeza de salvação não amam a vinda de Cristo, porque para eles é uma coisa incerta. Eles querem às vezes se enganar, talvez de pensar que, bom, talvez, né? Eu escape, talvez eu não tenha sido tão mal assim e Deus tenha misericórdia de mim, ou esse negócio de inferno talvez seja conversa fiada, tal. Então mas ele fica temeroso. Mesmo o ateu que fala Deus não existe, não sei o quê, pode ter certeza que ele morre de medo de morrer. É redundância, né? Morre de medo de morrer. Ele tem medo de morrer porque ele não sabe o que tem depois. Ele não tem fé em nada. Para ele é incerto. Às vezes o ateu gosta de dar uma de macho, né? Para mim tanto faz, não sei o quê. Mas no íntimo dele pode ter certeza que ele, qualquer aperto que ele tiver, mesmo sendo ateu, ele vai gritar, ai meu Deus! Mesmo que ele não acredite em Deus. Agora, então esses têm verdadeiro pavor da vinda de Cristo, do dia do juízo. Mas Paulo diz que todos aqueles que confiam no Senhor, eles têm a salvação e podem ter a certeza de que Deus tem reservado para nós uma coroa. Aqueles que amam a sua vinda, aqueles que trabalham pela sua vinda. Como é que nós podemos trabalhar pela sua vinda? Anunciando o Evangelho. A palavra de Deus diz que importa que, antes que chegue esse dia da volta de Cristo, importa que o Evangelho seja pregado, cumprindo a missão dada lá no início, né? Quando Jesus deixou a sua igreja, depois de ter plantado a sua igreja em vida, ele ressuscitou e apareceu a ela e deixou a grande comissão, a missão dada à igreja de pregar o Evangelho a todo o mundo. E esse trabalho tem que ser cumprido com a propagação do Evangelho. A vinda de Cristo vai se tornando mais iminente. Então, os que amam a vinda do Senhor, servem a Ele, pregam o Evangelho, anunciam Cristo, têm alegria por pensar nesse dia, não medo, sabendo que existe um prêmio guardado para nós. Talvez a nossa coroa seja bem inferior à de Paulo. Mas Paulo diz que nós temos uma coroa guardada para nós. Nosso galardão, nossa premiação, mediante a nossa fidelidade ao Senhor. Por isso nós somos encorajados a combater o bom combate. Que nós possamos chegar no fim, irmãos, dizendo, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Alguns de nós estão longe ainda de, talvez, acabar a sua carreira, mas nós não sabemos quanto tempo essa carreira vai durar. Essa carreira aqui é uma corrida, né? A palavra original sugere corrida, dromos no grego, de onde vem autódromo, o dromo ali é de corrida de automóvel. Então aqui nós estamos vivendo uma corrida cristã, nós estamos num percurso que tem que ser vencido, tem que ser cumprido. Nós estamos vivenciando ele. Para alguns vai durar 10 anos, para outros 20 anos, sei lá, até que nós sejamos ceifados, para outros vai durar 60 anos, 70, sei lá, mas que a gente possa chegar no fim
com a nossa fé firmada e a alegria de podermos ter servido ao Senhor aqui, de verdade. Acho que alguém que padeceu tanto como Paulo é uma pessoa muito especial para dar palavras de incentivo dessa forma para nós. Certamente nenhum de nós padeceu ou vai padecer na vida tanto quanto esse homem padeceu. As aflições que ele sofreu. Mas nós temos que estar prontos a sofrer as aflições do Evangelho. Porque nós vemos negativamente muitas pessoas na igreja que não sofrem as aflições da palavra de Deus, não se afligem por nada na obra de Deus, não se incomodam. Nós devemos nos incomodar com as coisas, o que aflige a vida dos nossos irmãos, o que aflige a pregação do Evangelho, o que prejudica, problemas de testemunho, problemas que impedem que nós cumpramos a obra. Quem se incomoda, ele põe mãos à obra, ele contribui, ele faz, ele ajuda a fazer, ele ensina, ele está pronto a aprender, ele quer ajudar, ele conversa, ele se incomoda. Tem muitos que estão na igreja que, bom, Deus é quem sabe se são dele mesmo, Deus sabe quem são os seus, né? Mas tem muitos que estão na igreja que não pertencem a Deus, irmãos. São aqueles que não se incomodam com nada, não estão nem aí se tem coroa, se não tem coroa, eles querem viver a vidinha deles e não se importam com nada que aconteça na vida da igreja. Não se importam com as coisas na obra de Deus. Se uma igreja está com problema, ele não se importa, ele não ora. Se um irmão padece um problema, também não. Ele não se importa com essas coisas. Ele não se importa se pessoas estão precisando do Evangelho, estão sedentas, né? Se existem pessoas em alguns lugares, como a gente tem falado aí, pessoas que estão em localidades onde não existe uma igreja, eles não encontram uma igreja fiel, uma igreja verdadeira. Será que você tem orado que Deus levante obreiros? Será que você tem cogitado? Será que eu poderia ser? Será que eu posso ajudar de alguma maneira para que a palavra de Deus possa ser pregada lá? Ou você ouve e não está nem aí? Isso faz a diferença, irmãos. A grande maioria, eu vou dizer, não se importa nem um pouco com essas coisas. Não se comove com nada, porque não sofre as aflições do Evangelho. Mas Paulo diz aqui, os que são seus, os que são de Deus, são conhecidos e são firmados por Ele, na sua palavra, e esses vão adiante, vão combater o bom combate. Então, se nós pertencemos ao Senhor, vamos combater esse bom combate. Nós temos uma luta braba pela frente. Tempos difíceis. A palavra de Deus diz que o fim dos tempos, eles vão ser dias difíceis. Então não é mistério para nós. Mas que nós possamos, assim, estar prontos a lidar com as dificuldades que vierem e servirmos ao Senhor e combater esse bom combate.